Casé, eu acho que existe um conjunto de elementos, né, que podem ajudar a explicar. Um primeiro elemento que eu atribuiria a um aspecto positivo, eu diria que é fruto da maturidade do eleitorado. Então, em que pese o governo atual esteja apresentando alguns resultados do ponto de vista da economia positivos, de melhoras materiais efetivas na vida da população, né, com um crescimento econômico acima dos 3% por 2 anos seguidos, né, recorde de emprego, etc., existe uma sensação do eleitorado de não haver um retorno de gratidão imediato em relação à melhora da sua vida em função do governo. Eu acho que existe uma maturidade do eleitor que diz: existem certos compromissos do candidato na campanha que, se ele faz durante a gestão, entre aspas, ele não está cumprindo mais do que a sua obrigação. Então, há um reconhecimento, sim, de certas melhoras, mas essas melhoras não querem dizer, digamos assim, um apoio imediato, uma aprovação imediata ao governo. Por outro lado, obviamente, junto com esses aspectos positivos da economia, existem aspectos negativos na economia, sobretudo vinculados à inflação de alimentos, que pega diretamente no bolso das camadas populares. Então, eu acho que aqui a gente tem um elemento que ajudaria, do ponto de vista dos resultados da gestão econômica do governo, a explicar uma menor adesão à avaliação positiva do governo. Outros elementos de ordem não econômica. A gente tem as políticas públicas sociais do Lula, que sempre foram uma marca dele, e que, é o que parece, o governo espera que, a partir da agora da segunda parte do seu mandato, comece a conseguir entregar. Então, projetos sociais que comecem a impactar efetivamente na vida da população ainda são, né, foram minimamente sentidos. Um efeito parecido com o que aconteceu no governo Lula I, quando nos 2 primeiros anos o Lula estava com uma avaliação negativa, mas depois que as políticas sociais começaram a andar a partir do começo do terceiro ano, ele conseguiu recuperar a aprovação dele e buscar a reeleição. Então, acho que tem um elemento aí também das políticas sociais que ainda não começaram a alcançar o efeito desejado do governo, mas que tendem e isso é uma questão natural ao longo das gestões, onde um prefeito, um governador, um presidente, né, tem a primeira parte do mandato para tomar pé, no caso do governo Lula, uma transição muito radical em relação ao governo anterior, e demoram, né, os 2 primeiros anos para conseguir pôr a casa em ordem e começar a entregar resultados efetivos. E duas últimas questões, uma política e uma comunicacional. Na política, eu acho que o Lula mostrou uma necessidade de reorganização da coordenação política do seu governo, e por isso parece ter no horizonte essa possibilidade de uma reforma ministerial, justamente para conseguir reorganizar politicamente seu governo. E do ponto de vista da comunicação, com a própria mudança do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação do governo, uma tentativa de reorganizar sua estratégia de comunicação e afinar a mensagem e o diálogo com a opinião pública, que foi um ponto unânime entre os analistas de uma grande deficiência do governo durante os 2 primeiros anos do governo.